O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Em 2013, considerado um ótimo ano para o cafeicultor, foram produzidas mais de 49 milhões de sacas de café. O Rio de Janeiro, que já foi o maior, hoje é um dos menores produtores do país. Mas, se não dá para ser o maior, vale tentar ser o melhor. O Rio em Foco está no ar. Qualidade e boa safra garantiram o retorno do café fluminense ao mercado mundial. Para falar sobre o nosso café, convidamos Guilherme Braga Abreu Pires Filho, presidente do Centro de Comércio do Café do Rio de Janeiro, e Celso Merola, chefe da Divisão de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro. Nossa reportagem foi ao campo para conversar com produtores de café. Vamos acompanhar. O café foi o maior gerador de riqueza no estado até meados do século XX. Hoje, na escala da produção nacional, o Rio de Janeiro está em 10º lugar, mas é o segundo maior consumidor. Em Bom Jardim, na região serrana, a família Hertal está na 5ª geração produzindo café. Eles têm a maior lavoura do estado. São 500 hectares de terra com 1.800.000 pés de café, produzindo 15 mil sacas por ano. 70% do café produzido em Bom Jardim vai para exportação. O Rio de Janeiro é muito pequeno em produção de café, né? Representa hoje 0,5% da produção nacional. Então a pessoa que para poder sobreviver optou pela qualidade. Você pegar um preço melhor para conseguir sobreviver com o café. Você apurar um preço melhor no café na saca, para exportação no caso. No noroeste fluminense, tradicionalmente agrícola, o café foi a primeira atividade econômica de destaque. Para enfrentar a crise mundial que afetou o mercado nos anos 1930, pequenos produtores se reuniram em cooperativa e hoje a região é a que mais produz no estado. São 1.180 produtores com cerca de 4.100 hectares de plantação. E a partir de 1970, teve um recomeço com um plano de renovação e revigoramento de cafezais do IBC. Ele foi até 1990, quando, com os preços ruins do café, caiu a produção novamente. E, a partir de 1999, tentou-se uma retomada, fazendo um diagnóstico da cafeicultura fluminense. Um diagnóstico feito pela FAERJ e SEBRAE, e com apoio do Ministério da Agricultura, do Centro de Comércio de Café do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado, né, da Agricultura, fizemos uma tentativa de novos plantios. Não foi muito bem na questão de quantidade, mas trabalhamos muito na área de melhoria da qualidade do produto. A produção no estado é bem menor, mas é mais dinâmica. No município de Varriçai, por exemplo, a Cooperativa de Produtores de Café do Noroeste, a Coopercanol, tem 2 unidades móveis para beneficiamento. O veículo é equipado com máquina capaz de beneficiar 25 sacas de café por hora. Olha, a produção de café no município de Varriçai é um total aproximadamente de 100 mil sacas de café. E na região toda, em torno de 200 mil, 220 mil sacas de café. Qual é a produção no Brasil de café e a do Rio de Janeiro? Você mencionou 2013, 49 milhões de sacas. Essa é a estimativa da Conab. Deve estar próxima, eu vejo um pouco maior, mas enfim, não é. Mas é um dado oficial da Conab. A do Rio tem variado entre 250 e 300 mil sacas. Que é um número pequeno em termos de país, só que está se apostando muito nessa questão da qualidade. O nosso entrevistado falou dessa percepção do campo de que tem que apostar nisso. O que a gente tem de inovação tecnológica para a melhoria da produtividade e da qualidade desse grão? A cafeicultura brasileira, em geral, vem passando por um avanço na tecnologia de produção, na seleção de variedades mais resistentes a doenças, com produtividade. Os próprios tratos culturais passam por transformações importantes e tal. Isso tudo fez com que o Brasil se tornasse o país
que tem a melhor produtividade mundial. Para você ter uma ideia, na última safra, a média nacional foi de 26 sacas por hectare, enquanto, por exemplo, a Colômbia, que é o segundo maior produtor de café arábica, e logo abaixo do Brasil, e um produtor importante, com tradição, etc., está com uma produtividade em torno de 13 sacos, quer dizer, a metade da brasileira. E produtividade hoje é sinônimo de competitividade. Então, quer dizer, e isso tudo tem muito a ver com os avanços e as transformações tecnológicas da produção brasileira. E como é o trabalho do Ministério nesse processo, no trabalho junto ao produtor? Então, o Ministério, né, ele tem um papel através da diretoria que cuida disso em Brasília, de tentar monitorar no Brasil esses aspectos, né, tanto fitossanitários quanto de produtividade, de preço, né, do produto, para tentar dar um suporte para o produtor, né, para que o produtor não fique desamparado nessa competição, né, quer dizer, o café é uma commodity, né, que sofre influências, o preço é extremamente complicado, né. E no Rio de Janeiro a gente tem a maior parte de pequenos produtores, isso. Produção familiar. Né? Então, e o Rio tem essa característica, né, o Rio outrora foi um grande produtor, foi o maior produtor de café do mundo, né, mas hoje a gente vai se arrastando com uma produção pequena, né, e com esses aspectos todos, né, tecnológicos, né, que precisam ser implementados. É óbvio que isso aí, para chegar no produtor, é um pouco complicado, porque você tem que ter um serviço de extensão rural, né, o produtor tem que ter acesso a essa tecnologia que a gente tem, o Guilherme colocou muito bem, a gente tem essa tecnologia, mas existe uma dificuldade para essa tecnologia chegar no produtor. Né? Então isso precisa, com certeza, de um apoio do governo em si. Né? O governo precisa entrar nessa história, até porque, como ele colocou também muito bem, a base da cafeicultura do Rio de Janeiro é familiar, né? De pequenos produtores que tem muito pouco cacife, né, para ir Mas buscar o essa que a gente tecnologia. faz, o que a gente produz no Rio de Janeiro, parte disso é exportado? Não muito, eu diria que em termos nacionais, 65% daquilo que se produz é exportado. Nós exportamos em média aí 33, 34 milhões de sacas e cerca de 35%, ou seja, 19, 20 milhões de sacas, é o consumo nacional interno. É o segundo do mundo, vem logo abaixo dos Estados Unidos. Se sai do Rio ou não sai do Rio, é ocasional, você nunca vai saber com precisão. Agora, o que ocorre é que o café que se destina à exportação, ou ao mercado interno, ele não flui do produtor para a indústria, por exemplo, ou para o porto. Há um agente de mercado, que é o comércio exportador, que adquire de produtores, de cooperativas, faz um processo de preparação, seleção qualitativa do café, forma padrões diferentes, porque externamente também, cada mercado tem a sua característica. Tem, por exemplo, a Grécia adora um café que para nós aqui é o cúmulo do horrível, que é um tal de Rio Zona, é um café produzido numa região da Zona da Mata do Espírito Santo, que tem um gosto de iodoforme brutal, mas é o que eles gostam. Né? Agora, como é feito? O senhor falou um pouquinho desse processo de exportação do café. Essa logística, o Porto do Rio atende também a ela ou não? Olha, o que determina o porto, além das condições estruturais do porto, principalmente frequência de navios, a economicidade do porto, do frete para levar, carga de retorno, há várias coisas ligadas à estrutura portuária propriamente dita. O segundo aspecto é a proximidade dos locais onde o café é processado, certo? Então, ele é processado, claro que os armazéns dos exportadores, das cooperativas, estão próximos das áreas principais de produção, que oferecem volume significativo, porque não compensa, por exemplo, você ter um armazém dotado de maquinário, que é um investimento razoável, e não ter no entorno um volume adequado. Então, aonde vai ser embarcado passa a ser uma decorrência desses aspectos, da localização. Para completar, o Porto Rio tem uma vantagem, e o centro aqui do Rio fez um trabalho muito grande nesse sentido, que é a condição de você
ter custos mais competitivos do que os demais portos. O Rio de Janeiro é em torno de 20% a 25% mais econômico. Por outro lado, a gente também, com o apoio do Ministério da Agricultura, o pessoal aí do Merol, a parte de inspeção sanitária, ela tem uma atenção, sabe? O pessoal está tendo um comprometimento com as coisas irem bem aqui no Rio. Isso ajuda muito, né, no processo. Sem dúvida, a gente vai sem fazer um dúvida. rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O consumo de cafés especiais, também conhecidos como café gourmet, tem crescido muito mais do que os cafés tradicionais. Nossa reportagem vai mostrar por quê. É muito importante não só ter todo o cuidado com a lavoura do café, mas também ter todo o cuidado na parte de classificação da qualidade daquele café que foi colhido, né? A classificação do café, além da classificação como tal tipo, pode ser quanto à bebida, né? O Sérgio, como classificador, ele coloca as amostras de café para serem degustadas e avaliadas sensorialmente quanto à qualidade da bebida. Sérgio Beyer, ele é classificador, degustador de café, instrutor, reconhecido pelo Ministério da Agricultura e também barista. Na degustação ele vai sentir o corpo, a astringência, o sabor predominante da bebida, algum sabor residual, para poder definir qual é a qualidade daquela bebida. O industrial de café, quando ele quer manter um padrão de qualidade, ele vai pegar os cafés de diversas características e montar o blend do café. O que é blend? É a composição de cafés com características diferentes. Ou seja, se eu vou montar uma marca de café, eu vou pegar cafés com características e tipos ou regiões diferentes, ou até mesmo espécies de café, e montar a minha receita do bolo, meu blend. Cada marca de café possui o seu blend característico. São várias as formas de preparar o café. As mais conhecidas são o café filtrado e o café expresso. A água ela tem que ser filtrada, ela não deve ferver, e a quantidade de pó para a água. Sempre escolha a medida que mais atende o seu paladar. O filtrado ele foi, né, durante muito tempo, o grande consumo de café. Depois, em 2000 mais ou menos, chegou o expresso. E aí o expresso revolucionou a forma de se beber o café. Ele veio trazendo as cafeterias, o ambiente, né? Tirou aquela parte do balcão, 5 minutos para tomar, e hoje você toma café com mais prazer. A gente pode reconhecer que o expresso é bem tirado quando tem esse creme, né? Não é espuma, é creme, né? Ele é denso, ele retém uma porção de açúcar e ele cobre toda a xícara com essa cor avelã. A ABIC é uma entidade que certifica a qualidade do café. O consumidor ele deve procurar na embalagem a certificação da ABIC, seja o selo de pureza ou o selo de qualidade, para ter a garantia de que aquele produto é confiável. O café é uma bebida natural, saudável e traz muitos benefícios para a saúde, podendo prevenir algumas doenças como a diabetes, Parkinson, Alzheimer. Então, por isso é importante consumi-lo diariamente, numa dose moderada. A nossa entrevistada fala na matéria que a entrada do café expresso no mercado mudou a forma de consumir café. Isso já está sendo percebido também na questão da exigência pela qualidade? Sem dúvida, porque de fato essa forma de preparo de café pela via do expresso, por essas máquinas italianas, hoje é considerada a forma de preparo mais utilizada e que mais cresce. É claro que não concorre com o café do lar, né, consumido em casa, porque esse é o coado tradicional. Agora, o expresso tem uma característica importante. Ele tanto ressalta, evidencia a bebida, a qualidade do café, quanto ele desmerece se a matéria-prima não for boa. Então, quer dizer, o expresso, o pó do café, o grau de torragem, a própria moagem, isso é até fundamental. Certo? Quer dizer, botou uma massa ruinzinha lá, um pó ruim, vai dar um expresso ruim. Agora, para o consumidor, né? Que consumidor é esse que busca esse café de boa qualidade? Esse mercado está se ampliando com o tempo? Já se percebe isso? Já se percebe, é mais ou menos recente eu quero dizer
6 ou 7 anos para cá, mais como um movimento mais consistente, né? E tem muito a ver com capacidade, poder aquisitivo. O café está ficando caro, né? Café expresso. Você veja, esse café, como você disse há pouco, gourmet, café especial e outros tantos aí, que são bons realmente, mas eles custam o dobro do outro. Quer dizer, enquanto um café convencional está aí entre 12 e 15 reais o quilo, o gourmet, o especial, pode estar entre 30 e 40. Agora, sem problema. O Emílio Rodrigues, ele criou a Casa do Barista há um tempo atrás, e numa entrevista ele diz que você consegue... O café que o brasileiro toma é muito ruim, porque a gente, ele atribui isso ao fato de nós sermos grandes exportadores. A gente exportaria de melhor qualidade e ficaria com de pior qualidade. E que ele diz o seguinte, que no padrão, os cafés de cápsula, que agora também são uma moda, seriam muito melhores do que o café que a gente normalmente toma. Isso está mudando também, junto com esse processo de maior adesão à qualidade, ou não? Tá, sem dúvida. No passado, eu diria o passado já um pouco distante, né? Os grãos melhores definitivamente iam para exportação, os piores aqui. Isso tinha a ver, em grande parte, com a circunstância de que aqui dentro o preço do café era mais ou menos tabelado. Havia um processo de controle de preço, de governo, a autarquia que tomava conta, o IBC, ele fornecia, a autarquia fornecia café em grão para as indústrias do mundial por um único preço, então havia um tabelamento geral. Quer dizer, e nos anos mais recentes, com a liberdade de mercado que foi introduzida, com a melhoria da renda, começaram a surgir os consumidores mais interessados e dispostos a pagar um pouco mais por uma qualidade melhor. Agora, a gente está falando Noroeste Fluminense como maior produtor hoje no estado do Rio de Janeiro. Agora, o Sul Fluminense tem lá a história de todos os cafés, da produção grande de café. É possível, assim, fugindo um pouco desse mercado do café gourmet, tentar buscar qualidade naquele cafezinho que a gente toma em casa, em comprar e produzir nesses lugares também esse tipo de café? É óbvio assim, que a qualidade do café que chega no consumidor tem melhorado, né? O Guilherme colocou bem, mas ainda falta muita coisa para se fazer, né? Por exemplo, o próprio consumidor, ele está passando por um processo de distinguir melhor essa diferença entre o café ruim e o café de melhor qualidade. Mas isso é um processo lento, né? Que vai com a educação mesmo, né? De quem consome café. Com relação, por exemplo, você falou da região sul fluminense, né? Que foi a maior região produtora de café do mundo. Mas tudo à custa de questões complicadas, né? Ambientais, né? A região foi totalmente destruída, né? E a questão da mão de obra escrava, né? Que foi a base dessa cafeicultura aí, né? Então a gente entende que ali tem uma história fantástica toda ali e que a gente pode pensar num processo de desenvolvimento, buscando o café como base ainda, mas em outras condições, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Vale do Paraíba, que já foi o maior produtor de café do mundo, hoje é o menor do estado. Mas, se a produção de café não é mais a mesma, a tradição e cultura fazem crescer a economia criativa e emprega milhares de pessoas. Como incentivo à economia criativa da região, o Instituto Cidade Viva, em parceria com o Instituto de Patrimônio do Rio de Janeiro, INEPAC, e patrocínio da Light, fizeram primeiro o inventário arquitetônico e histórico das 249 fazendas de café e, em seguida, um guia cultural do Vale do Café. Foram gerados 10 tomos, é o tradicional tomo de inventário, onde nós temos as fichas de todas as fazendas, com mais de 6.000 fotografias, são 4.000 páginas em 10 tomos desses. E além desse material em papel, que evidentemente não tem como ser distribuído em grande escala, nós colocamos esses inventários também na internet. Foi gerado um site na internet, com a disponibilização absolutamente democrática e gratuita para qualquer pessoa do mundo
que queira acessar de todos esses inventários em formato PDF, que podem inclusive ser baixados para serem impressos quando é o caso. O guia é muito mais lúdico e ele trabalha também o chamado patrimônio imaterial. Então, além das fazendas que recebem as pessoas, das fazendas que permitem a visitação, no guia cultural a gente encontra também pessoas interessantes, produtos interessantes da região do Vale do Café, porque hoje o Vale produz queijos importantíssimos, cachaça da melhor qualidade, quer dizer, além do café, que hoje é um produto artesanal, deixou de ser um produto em grande escala, mas a gente encontra fazendas hoje que produzem ainda café de maneira artesanal, de maneira especial, são cafés especialíssimos, assim como também a cachaça do lugar, que tem até uma denominação de origem controlada. Então, o Guia do Vale do Café, ele vem em papel, com distribuição gratuita, ele está na internet no site www.guiaculturalvaledocafé.com.br e está também nos aplicativos, podendo ser baixado com o nome Guia Cultural Vale do Café ou Cultural Guide, porque ele também está em inglês nas plataformas eletrônicas, ele também está disponível em inglês com todas as atrações descritas para quem quiser consultar em outra língua. Também foi criado o Parque Arqueológico e Ambiental São João Marcos. O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos se encontra no local onde outrora existiu a cidade de São João Marcos, né, que fazia parte da freguesia de São João Marcos. Foi uma área muito importante no século XIX por conta da pujança econômica impulsionada pela produção do café. Em 1939, São João Marcos é tombada pela importância do seu patrimônio edificado, né? Em 1940, é destombada pelo presidente Getúlio Vargas para que fosse ampliada a represa de Ribeirão das Lajes. Isso decretou o fim da cidade, né? A cidade foi, em parte, alagada, mas parte do centro urbano, né, de São João Marcos sobreviveu. Foi criado, então, esse parque arqueológico e ambiental que funciona como um memorial a céu aberto, né, onde são implementadas várias atividades que visam salvaguardar a parte importante da memória da história do país. E o parque, inclusive, passou por uma série de investimentos agora com recursos do BNDES para requalificar esse circuito de visitação. De que forma recuperar essa história das fazendas pode também gerar mercado para o café de boa qualidade, para o café que está se buscando produzir no Rio de Janeiro? A gente tem acompanhado, de certa forma, né, um trabalho para tentar fazer esse link, né? Aquilo ali é a história viva, né, do país. Eu acho um absurdo, quer dizer, o Estado não olhar com o carinho necessário para essa região, né? Então, a gente entende que é fundamental que a gente volte a produzir um pouco de café. Quer dizer, tem fazendas ali que não tem mais nenhum pé de café, né? Tem municípios que é raro você ver um pé de café, né? Um município que já foi um grande produtor, né? Então, a gente tem tentado um trabalho junto com as prefeituras, junto com o SEBRAE, com as universidades, né, com diversos órgãos, que são muitos, né, que existem naquela região, inclusive tentando criar alguns links, né? A gente pensou, por exemplo, em desenvolver jardins de café, né? Quer dizer, cada cidade daquela teria um jardim de café, com algumas variedades de café, né? Com um totem, com uma explicação histórica sobre o que aquilo ali representa para a região, o que foi, né? Para que o visitante possa chegar e ver alguns pés de café. Outra coisa é voltar a produzir café na região, né? Então, é óbvio que a região tem problemas ambientais seríssimos, né? Tem a questão da mão de obra, né? Muito, né? Porque aquilo ali foi feito da forma mais impactante possível, né? Quer dizer, os caras se queimava a mata, se plantava café sem os controles de erosão. Então, uma lavoura de café durava 10 anos, 12 anos e acabava, não conseguia produzir mais. Então, você queimava outra área, plantava de novo e isso ia, né? E quem passa pelo Vale do Café pode ver perfeitamente o resultado disso, né? Então, se a gente consegue, nessas
fazendas antigas, né? Ter algumas áreas de café. A gente pensa, por exemplo, 1 hectare, né, de café, bem cuidado, né? Ele pode servir tanto para o visitante, quanto para... E depois, né, quando você tiver um volume, algumas dessas fazendas produzindo café, você pode, de repente, tentar desenvolver algumas áreas de preparo desse café de qualidade. Sabe, né? alguma coisa que eu já percebi, por exemplo, a gente tem um histórico de tentativas de recuperação desse circuito das fazendas do café. Só que a gente ainda não consegue fazer o salto para sair da sazonalidade, de um festival que leva as pessoas até lá e depois, durante o ano, aquilo ter uma sustentabilidade, você ter, de fato, um pacote acontecendo para quem se interessar por isso. E isso, acho que decorre muito da cultura do próprio local, que não reconhece aquilo como parte integrante da sua economia. Então, eu acho que tem um trabalho aí a ser feito também cultural, de mostrar que a recuperação dessa história pode, de fato, gerar empregos, gerar uma economia em torno dela. E aí tem um trabalho com o produtor, quer dizer, dele também saber contar a sua história do seu café, de que terroir, de que chão vem aquele café, quais são essas importâncias. Então, eu acho que é um trabalho de um pouquinho mais de tempo, né? Ele tocou num ponto interessante, essa ideia do jardim, entre aspas, né? Não é bem um jardim, mas 1 hectare de café cabe hoje 5, 6 mil mudas, então não é tão pouco assim. Mas o Vale Paraíba Fluminense, do Paraíba Fluminense, ele foi recuperado nas suas mansões, seus palacetes e tal, de uma maneira incrível, né? Quer dizer, conteúdo artístico muito forte, são coisas belíssimas. Mas eles retratam e são mostrados ao visitante em termos de passado, da nossa prosperidade, a riqueza que o café gerou, mas o café não está ao lado. Certo? Então, isso é uma contradição. Então, não dá. Quer dizer, você perde capacidade de tornar essa área alguma coisa mais rica em termos de opções de turismo, essa coisa toda, porque a origem daqui não está mais lá. Mas tem, nesse vale, esse guia retrata também essa diversidade, quer dizer, não tem só café. Nessas fazendas elas produziam cachaças, algumas produziam queijos, e isso também está voltando a ser valorizado, a fazer parte desse circuito. Talvez se a gente juntar esses elementos e fazer uma cesta, né, de alimentos e incluindo o café como o grande momento de encontro, né, talvez seja o caminho. Se você tentar desenvolver um projeto de turismo rural, né, em que você inclua essas pequenas agroindústrias, né, de queijos, de doces, compotas, conservas, e, ao mesmo tempo, tentar desenvolver alguma coisa com a base que desenvolveu a região, que foi o café. Né? Então, se você tem pequenas áreas, você pode preparar esse café e vender para o visitante, né? Algumas cafeterias de qualidade, né? Buscar essa sofisticação, né? Na apresentação do produto. Hoje você vê também até a busca de cafeterias fazendo sua própria cápsula para se comunicar também com essa moda dos cafés em casa. Então, isso é um caminho aí para a gente observar, né? E agregar tecnologia, botar mais valor no que é produzido também no campo, isso é muito importante. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, doutor Guilherme, obrigada, Celso, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Por isso, escreve para a gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail forumdesenvolvimentorj@lerj.rj.gov.br. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.